as águas começam a entrar no barco, o vento começa a balançar, a tempestade está desesperando os discípulos. Eles estão preocupados, de modo que o desespero exterior, o desespero do cenário de tempestade faz com que eles venham procurar Jesus no barco. E às vezes Deus faz isso, permite o vento ser tão forte para você procurar Jesus no lugar que você sabe que deixou ele um dia. Eu estou pregando para gente que tem Jesus no barco, eu não estou pregando para desviado, eu estou pregando para crentes que tem Jesus no barco e deixou Jesus adormecer, porque mesmo sendo crente, viveu pelos seus impulsos, viveu pelas suas decisões, até que Jesus deixou você viver pelo seu livre-arbítrio. Deixa eu ver até onde ela vai. Quando a tempestade veio, você sabe para onde correr. Quando o vento soprou, você lembrou onde tinha que ir. Aí os discípulos se levantaram e foram até Jesus, porque o cenário da tempestade desesperou o coração dos discípulos. Escute isso. O pior aqui no texto não é a tempestade que acontece do lado de fora. O pior aqui no texto é a tempestade que acontece do lado de dentro. Eu repito isso. Pior não é a tempestade do lado de fora. Pior é a tempestade que acontece do lado de dentro. Porque os ventos que estão do lado de fora só vão desestruturar a minha vida quando eu deixo com aquilo que está do lado de fora venha atingir aquilo que está do lado de dentro. Pior não são as crises que eu vivo de maneira externa, mas as crises externas que contaminam o lado interno. O pior tempestade não é aquela que está fora, mas sim aquela que está dentro. Por isso que o diabo não quer teu pé, não. O diabo não quer teu braço, não. O diabo não quer tua mão, não. O diabo não quer tua perna, não. O diabo quer tua mente. Porque se o diabo dominar a tua mente, ele domina o teu corpo. Por isso que Efésios capítulo 6, verso 10 em diante, fala sobre a armadura de Deus, caracterizada entre elas está o capacete da salvação. Porque se Cristo não estiver aqui, o diabo entra na mente, domina e me leva para caminhos de desgraça. É possível você viver em um cenário de tempestade e não sentir o pavor das coisas de fora. É possível você ter paz no meio da guerra, quando eu não deixo com aquilo que está do lado de fora venha influenciar aquilo que está do lado de dentro. Por isso que a guerra do diabo é dominar minha mente. Porque se dominar minha mente, domina o comportamento, domina a minha maneira de viver, domina as minhas atitudes. Ah, pastor, mas eu tento vencer alguns pecados e não consigo. Eu estou sempre tentando e não consigo. Eu te explico por que você não consegue. Porque você pensa que toda mudança começa por fora, mas nenhuma mudança começa por fora. Toda mudança começa primeiro na mente. Quem não muda a mente, não muda a atitude. Quem não muda a mente, não muda comportamento. O teu corpo é reação daquilo que você pensa aqui dentro. Eita Jesus, isso aqui é muito forte para a tua cabeça. Tem gente tentando mudar comportamento, mas não muda a mente. Se você não muda a mente, você não muda a atitude. Pastor, como é que eu mudo então o meu comportamento? Mediante aquilo que você vê. Porque as coisas que você vê definem aquilo que você pensa. Aquilo que você pensa define aquilo que você faz. Quer Bíblia? Lucas 11, 35. A candeia do corpo é o olho. Se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo vai ser bom. Se meus olhos forem maus, todo o meu corpo vai ser mal, ou trevas, ou tenebroso, dependendo da linguagem da sua Bíblia. Resumindo, a maneira como eu olho pode tanto edificar, como pode destruir o meu corpo. Então, aquilo que eu olho identifica aquilo que eu penso. Aquilo que eu penso identifica aquilo que eu faço. Se eu quero mudar aquilo que eu faço, eu tenho que mudar aquilo que eu vejo. Se eu passar a maior parte do meu tempo vendo pornografia, eu vou desejar pornografia, eu vou fazer pornografia. Se eu quero vencer esse pecado, eu tenho que mudar o que vejo, para mudar aquilo que penso, e mudando aquilo que penso, eu mudo aquilo que faço. Porque ninguém muda por fora se primeiro não mudar. Então a pior tempestade não é por fora, é aqui dentro. O pior problema psicológico não é as coisas externas, mas as coisas que atingem dentro.
É possível você estar numa crise, numa tempestade e você ter paz. Quando você não deixa as adversidades contaminarem o lado de dentro. Eu te provo isso na Bíblia. Pedro está andando sobre as águas. Pedro vai caminhar nas águas. Só que no meio da tempestade, ele vai parar para olhar para onde? Para o vento. Está no texto. Quando Pedro olha para o vento, ele começa a afundar sobre as águas, porque todas as vezes que eu tiro o olho de Jesus e começo a olhar para o vento e começo a olhar para a tempestade, eu afundo no meio das águas. Mas enquanto os meus olhos estiverem em Jesus, enquanto a minha vida estiver em Jesus, enquanto os meus pensamentos estiverem em Jesus, não tem capeta do inferno que me afunda no meio das águas. Por isso que Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir. Só que ouvir vem pela palavra. Vem comigo, a fé vem pelo ouvir. Só que ouvir vem pela palavra. Chega de ensaio, a fé vem pelo ouvir. Só que ouvir vem pela palavra. Tem alguém que está ouvindo essa palavra aqui? Então a tua fé está sendo edificada, porque a fé vem pelo. Mas não é ouvir qualquer coisa, é ouvir a palavra de Deus me dá fé, a palavra de Deus me dá ânimo, a palavra de Deus me incentiva, a palavra de Deus me dá vida, a palavra de Deus me dá estrutura. Quando eu não sou influenciado pela tempestade, é porque os meus olhos estão em Jesus.